Tudo bom, gente? A gente está aqui hoje com os alunos do nono B. Eu sou o professor Ayon, de língua portuguesa, estou com a minha colega, a professora Betina, de literatura. A gente trabalha com os alunos de nono ano juntos. E esse ano a gente está fazendo um projeto interdisciplinar que envolve as linguagens da arte, especialmente o teatro. Nesse projeto, os alunos, na aula de literatura, leram a peça Romeu e Julieta de William Shakespeare. Juntos bolaram uma adaptação dessa peça para fazer a sua própria peça. Então a gente está trabalhando no segundo trimestre lá, né, desde antes das férias, sobre isso. Trabalhando ali o teatro, improvisação teatral, preparação de voz, escrita de roteiro. E agora a gente já está na fase dos ensaios para a apresentação que vai acontecer no final de agosto. É isso mesmo, né? E uma coisa que é muito interessante a gente pensar é o quanto o teatro ele tem preparado nossos alunos para exposição, né? Realmente preparar ali para conseguir falar em público, para ter maior desenvoltura, para conseguir se apropriar do texto, inclusive, né? Porque o texto dramático não é só uma leitura, é você realmente viver ele, né? Experimentar e experienciar esse texto. E a gente tá aqui com o nosso Romeu, a nossa Julieta do nono B, a Natália e o Henry, né? E nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre essa peça que vocês escreveram, que vocês Como é que roteirizaram, tá sendo né? os desafios, o que que vocês sentiram dificuldade, o que que vocês gostaram, o que que vocês estão aprendendo com isso. Exatamente. E eu queria começar, inclusive, conversando com a Natália, porque a Natália, desde o começo do ano, ela já revelou pra mim que ela é uma amante de William Shakespeare, né? Que já tinha feito a leitura antes mesmo da solicitação nas aulas de literatura por amor. Então, eu gostaria que a Natália contasse aí pra gente, nossa Julieta, né? Como é essa sua relação com Shakespeare? Como que tá sendo pra você protagonizar essa peça que você já gostava antes mesmo de a gente colocar em sala de aula? Conta pra gente um pouquinho, Nath. Então, eu sempre gostei muito da literatura, eu sempre fui muito ligada. E quando eu comecei a ver mais sobre as obras do William Shakespeare, eu descobri, assim, que ele tinha escrito várias obras que eu já tinha visto ou já tinha ouvido falar e eu nem sabia que era dele. Então, eu comecei mais a procurar coisas sobre. Eu vi os filmes de Romeu e Julieta, eu li o livro. E pra mim, assim, é incrível estar participando desse projeto aqui na escola, porque é como se eu estivesse dentro da obra, como se eu estivesse ali, como se eu fizesse parte da obra. Muito bem. E o Henry, que tá aí com a gente como Romeu, né? Todo galanteador, Baita Henry Pepe. responsabilidade ser o Romeu, porque o Romeu dentro da peça, na obra original, ele é muito volúvel, ele muda de... né, ele se apaixona a cada segundo. É um personagem aí, na adaptação de vocês, ficou bem legal como vocês transformaram esse Romeu, porque o Romeu é um personagem difícil. Inclusive, queria até parabenizar o Henry aqui, porque hoje na aula de literatura ele deu um show de atuação. Até os amigos estavam brincando, né, zombando, falando: "Nossa, eu nem sabia que era possível falar assim com o coração", né? E o Henry realmente estava ali falando com o coração, com a emoção. Eu falei: "É isso mesmo, é assim que se fala, é com essa dramatização". Então conta pra gente um pouquinho aí, Romeu, né? Como que tá sendo pra você protagonizar essa peça? Quais são as suas dificuldades e facilidades de interpretação? Então, apesar de tudo, tá sendo complicado, né? Que o Romeu é um personagem muito importante na história, até porque ele é um dos principais. Então ele tem muitas falas, e decorar tudo isso é bem difícil, né? Mas, no geral, tá sendo fácil eu pegar a entonação, sabe? Tipo, ver como que faz, até porque pra que uma peça fique boa, você precisa entrar no personagem, como se você realmente fosse ele. Foi uma das coisas que a gente trabalhou, né, claro, dentro das possibilidades de aula, mas aquela coisa de você encarnar o personagem. Ainda brinquei com vocês, não é transpossessão, não é ninguém que é dominado, mas o seu corpo não pode saber que você tá mentindo. Então, você sabe que você não é o Romeu, mas o corpo não sabe que aquilo é mentira. E é uma dificuldade, porque fazer teatro, embora eu goste muito, eu acho assim, uma das melhores formas de trabalhar em sala de aula é a questão do teatro, porque a gente trabalha de tudo, do texto a conseguir falar em público. Às vezes vocês têm vergonha, uma dificuldade em apresentar um trabalho. E o teatro, ele tira tudo isso. Ele coloca você num universo de possibilidades gigantesco. Então é muito bacana. É sempre uma dificuldade, né, em decorar, porque não é só decorar. Exercício de É memória. decorar e vivenciar aquilo.
Inclusive até queria que vocês contassem aí pro nosso público ouvinte, né, sobre a peça de vocês, porque foi algo bastante inovador, né? Vocês quiseram fugir do clássico, mas também manter as características que são as principais, que são realmente tradicionais. E foi um desafio, né? Então eu queria que a Nath, né, contasse aqui pra gente qual que é a sinopse da peça de vocês. Resume sem muitos spoilers, né? Qual que é o contexto dessa adaptação que vocês fizeram no nono B? Então, desde o início, a gente falou que a gente queria trazer Romeu e Julieta para os dias atuais, de hoje em dia, né? Então, a gente começou a pensar, como você vê o Brasil, assim, quando uma pessoa de fora, assim, ela pensa no Brasil, ela pensa mais no Rio de Janeiro, né? Ela pensa no samba, ela pensa em coisas culturais mesmo. Então, a gente resolveu trazer mais um pouco sobre a nossa cultura, né? Sobre as comunidades do Rio de Janeiro. Então, a nossa peça vai se passar lá. Ela não teve, assim, muitas mudanças, porque a gente queria também trazer o original, né? Sempre manter a origem. Só que tá muito legal mesmo, porque a gente tá conseguindo atuar e tá conseguindo mandar a mensagem que a gente queria, só que de uma forma mais descontraída, porque a gente tá fazendo isso com elementos da nossa realidade de hoje em dia. Exatamente, tá atualíssima essa peça, né? Inclusive, eu acho muito interessante como eles mesclaram a linguagem, né, Aion? A linguagem clássica, dramática, e também as gírias de hoje em dia, trazendo essa jovialidade. Pra turma foi uma dificuldade ali encontrar esse tom. A gente teve alguns, né, no começo, acho que tá formal demais, então... Mas no final vocês conseguiram fazer uma aresta bem bacana de como resolver isso. Pera lá. Então a gente trouxe elementos pra peça que tornou tudo isso mais tranquilo. Eu tô muito feliz, na verdade, desde o início, desde o primeiro brainstorming em sala, quando vocês falaram a ideia inicial, eu já fiquei encantado com a turma. Eu falei, não, acho que é o caminho mesmo. Então vocês estão fugindo um pouco, mas uma preocupação que a turma teve em manter o original de Shakespeare, respeitando o que foi o William Shakespeare. Não é um autor fácil de trabalhar no teatro, embora seja um dos mais clássicos, tem uma linguagem que pode ser inacessível, que pode ser complicada, e vocês estão com uma preocupação em manter isso tangível pra gente. Eu achei muito legal esse caminho. Sim, e aí, né, pra gente começar a finalizar nossa conversa, eu gostaria de saber de vocês dois, né? Se vocês estão gostando desse projeto, desse formato de aula, se vocês realmente... Se o projeto, vamos lá, repetindo o que eu falei já, esse projeto, é legal fazer o projeto e a peça, ou vocês preferiam que eu e a Betina tivesse passado um trabalho com 30 páginas para escrever? Apesar de que aí nesse caso aqui dessa turma, ele não dá, nem é justo falar isso. Porque no caso do roteiro deles, o primeiro roteiro tinha mais de 40 páginas. Então, acho que vocês preferiam que a sala toda tivesse me entregado um individual, folha de papel maço, frente e verso, 40 páginas. Era isso que vocês queriam. Então, assim, como é que é pra vocês aí? Vocês estão gostando desse projeto? Vocês acham que realmente está engajando a turma? Deixando a brincadeira né? de lado, pensando assim, numa questão mais estudante mesmo. Isso. O que agrega, de fato, fazer um projeto como esse? Começa com o Romeu, depois a gente passa a palavra pra Julieta. Eu acho que o principal que isso atinge na gente, que pode ajudar a gente no nosso futuro, é a parte da comunicação. Porque nem todo mundo consegue se comunicar bem com as pessoas, sabe? Consegue falar com tanta... Como que eu posso dizer? Clareza. Com tanta clareza, assim. Nem todo mundo consegue fazer isso. Então isso me ajuda muito na comunicação. E eu tô gostando muito de fazer esse projeto, sabe? Eu tô achando um negócio bem diferente do que tudo que a gente fez até agora. E, eu não aguentaria escrever meia linha. Inclusive, um salve, um super abraço e beijo aí pro Francisco e pra Gabi, que se empenharam na escrita do roteiro. É importante dar destaque pra eles como autores da peça, né? Porque não é só atuar que é o difícil, escrever, que a origem de tudo também é difícil. E você, Nath? Então, eu tô achando muito bom, porque... Querendo ou não, pra gente que é aluno, todo dia ir pra escola, ser a mesma coisa, ali tá sentado, copiando, passando conteúdo. Chega uma hora, assim, que a gente fica pensando, nossa, e se alguém fizesse alguma coisa mais diferente, né? E quando vocês chegaram com o projeto, pelo menos pra mim, eu adorei já de cara, porque eu acho que é, vamos dizer assim, um refúgio
do básico, assim, né? Do monótono. Você tá sempre ali fazendo a mesma coisa. Então, eu acho que é muito bom a gente estar, assim, diferenciando os modelos, assim, pra gente conseguir aprender de uma forma diferente. Muito obrigada, Que gente. só complementando, é a proposta, na verdade, acho que do colégio, né? A gente tentar sair desse lugar comum, dessa monotonia e transformar o processo de ensino-aprendizagem de vocês numa coisa divertida. Sim. A escola não precisa ser uma coisa sisuda, ela pode ser muito mais do que isso. Inclusive, vocês estarem aqui com a gente hoje, aqui no Modelo Estúdios, preparando esse conteúdo para a rádio, pensando justamente nisso. Tipo, vocês estão publicizando um trabalho. É um projeto que eu e a Betina idealizamos, mas ele só ganha vida nas mãos de vocês. Então, é uma iniciativa assim que a gente tem, mas que vocês tornam isso possível a ponto da gente falar, não, vamos publicizar, vamos levar para a rádio, vamos falar, olha como o Colégio Modelo, ele dá espaço para os professores fazerem coisas fantásticas com os alunos. E agradecemos, então, aí a participação de vocês, agradecemos o engajamento e agradecemos, né, a nossa equipe de trabalho, a nossa gestão, que está sempre nos apoiando e nos Nos incentivando. apoiando, incentivando, que a gente seja profissionais cada vez melhores, a sair do lugar comum. A gente também, todo dia, pode não se acomodar e pensar em trazer projetos ainda mais inovadores, porque a gente tem uma gestão que apoia, que acredita no nosso trabalho. O nosso desafio, então, é sempre promover aulas modelo.